Supremo Tribunal Federal vai investigar recuo da Polícia Militar que facilitou invasão de manifestantes em Brasília. Polícia Federal confirma a prisão de homem que pegou a Constituição durante atos do dia 8 de janeiro. E você vai ver também. 11 pessoas são presas pela Polícia Federal e o Ministério Público em operação contra grupo que movimentou R$100 milhões com tráfico e lavagem de dinheiro. Ministério da Saúde começa a aplicar vacinas bivalentes contra a Covid em fevereiro. Nova onda de ataques aéreos russos na Ucrânia deixa pelo menos 11 mortos. Irmãs gêmeas italianas celebram 200 anos juntas. 100 anos de história cada uma. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal vai incluir no inquérito que apura a responsabilidade de autoridades nos atos ocorridos no dia 8 de janeiro imagens feitas pela própria Corte que mostram o recuo de policiais militares do Distrito Federal diante dos manifestantes, o que facilitou o acesso ao prédio do tribunal. Nesse inquérito, o Supremo apura se houve omissão de autoridades. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. As gravações, que somam mais de 10 horas, já foram enviadas para a Polícia Federal, para a Corregedoria da PM e também para o interventor federal na segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli. E a Polícia Federal de Varginha, em Minas Gerais, confirmou a prisão de Marcelo Fernandes Lima, participante das manifestações em Brasília, que pegou a Constituição durante os atos. Fernandes Lima se entregou e está no presídio local, cumprindo mandado de prisão preventiva. O delegado João Carlos Giroto afirmou que o suspeito está à disposição do Supremo Tribunal Federal e pode ser transferido para Brasília se houver decisões nesse sentido. Lima aparece nas imagens no dia dos ataques aos prédios dos três poderes, levantando uma réplica da Constituição. Ele se apresentou na mesma delegacia 3 dias após os ataques com um exemplar do livro e prestou depoimento à Polícia Federal. O STF determinou prisão, busca e apreensão na casa do suspeito. Na ocasião em que entregou a cópia da Constituição, Lima disse que ouviu participantes dos atos dizendo que iriam rasgar o livro, por isso, ele pegou a réplica para salvar na publicação. O deputado federal Davi Soares, do União Brasil por São Paulo, teve nesta manhã um encontro no Palácio do Planalto com o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. Na oportunidade, Davi Soares tratou de questões importantes em relação à saúde e sustentabilidade. Durante a reunião com o ministro da Indústria e vice-presidente, Geraldo Alckmin, o deputado Davi Soares, que representa São Paulo pelo Partido União Brasil, mostrou sua preocupação na busca de uma solução para diminuir a poluição emitida no transporte urbano. A intenção é intensificar a produção do Arla, que é um agente redutor líquido automotivo que é essencial para reduzir a emissão de poluentes do ar, transformando os gases tóxicos em materiais não nocivos. Outra questão tratada foi em relação aos incentivos para a produção de antibióticos e próteses pela indústria farmacêutica brasileira. O deputado Davi Soares afirmou que o resultado da reunião foi muito satisfatório, já que Geraldo Alckmin recebeu bem essas questões e se dispôs a auxiliar no que for preciso. Hoje tivemos uma reunião muito importante com o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, em que eu fui pontuar para ele algumas questões muito sérias, principalmente a questão da saúde e da sustentabilidade. A promoção aí que vem da promoção da produção de Arla, que é algo essencial aí para a diminuição da poluição emitida por ônibus e caminhões, e também a promoção da indústria farmacêutica no Brasil. Há nichos ainda que precisam ser desenvolvidos, principalmente na produção de antibióticos, de próteses e de outros tipos que ainda estão aí de forma incipiente no nosso país. O vice-presidente
recebeu de uma forma muito singela, se colocou à disposição para ajudar e já estamos aí já montando grupos de discussão para a promoção dessas áreas que o Brasil tanto precisa. E olha só, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou por unanimidade a nomeação do senador Jean Paul Prats para presidente da companhia. O senador foi indicado pelo presidente Lula para assumir a estatal. Com a aprovação do Conselho de Administração, Prats assume a presidência da Petrobras de maneira interina. Isso acontece porque o nome dele ainda precisa ser aprovado por uma assembleia de acionistas, o que deve acontecer perto de abril. Depois da oficialização do senador Jean Paul Prats no comando da Petrobras, o governo Lula vai providenciar a mudança do Conselho de Administração para alterar a estratégia da empresa. O objetivo é ter maioria no conselho para alterar também a composição da diretoria da empresa e implementar uma nova estratégia da política de preços da estatal. Prats era o principal contato para assumir o comando da Petrobras. O parlamentar participou ainda do grupo técnico de Minas e Energia da equipe de transição do governo do presidente Lula. O indicado já apresentou a renúncia ao mandato de senador que terminaria neste ano. A Procuradoria-Geral da República denunciou hoje a deputada do PL, Carla Zambelli, por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal por conta de perseguição a um homem na véspera do segundo turno das eleições. O pedido da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, enviado ao ministro do STF, Gilmar Mendes, pede que a deputada perca o porte de arma de fogo, bem como o cancelamento definitivo do porte de arma da denunciada, além do pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$100 mil. Carla Zambelli afirmou, por meio de nota, que vai demonstrar ao longo do processo que foi vítima no episódio. Em outubro, a deputada sacou a arma que estava de posse e perseguiu um homem na região dos Jardins, em São Paulo. Ela não tinha autorização para usar o armamento em público de forma ostensiva. E o Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira deve começar a funcionar amanhã em Boa Vista com o objetivo de reforçar o atendimento aos indígenas. O local inclui especialidades de pediatria, ortopedia e clínica médica. 13 toneladas já foram levadas até a terra indígena Yanomami. Uma operação da Polícia Federal prendeu hoje 11 suspeitos de lavagem de dinheiro do tráfico. A ação acontece em 4 estados. Mais de R$100 milhões devem ter sido movimentados pelo grupo. Agentes da Polícia Federal saíram às ruas no Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina para cumprir mandados judiciais na investigação que já tem mais de 30 denunciados por lavagem de dinheiro do tráfico. No Paraná, suspeitos tiveram bens sequestrados. O objetivo da Operação Fim do Mundo é desestruturar um grupo que movimentou mais de R$100 milhões. A denúncia do Ministério Público Estadual demonstrou que os grupos da operação fornecem armas e drogas para lideranças do tráfico que revendem esses produtos ilícitos em diversas comunidades do Rio de Janeiro. Os investigados devem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, com penas que somadas podem chegar a 24 anos de prisão. Um levantamento da Polícia Militar apontou que 374 pessoas, entre motociclistas e garupas, morreram no ano passado em São Paulo. Isso representa um aumento de 40% em relação ao período pré-pandemia. O estudo da Polícia Militar mostra que há 2 anos foram registradas 283 mortes. E em 2019 foram 268 vítimas fatais. Segundo o Comando de Policiamento de Trânsito, CPTRAN, a pesquisa foi feita com base no InfoSiga, o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito do Governo do Estado. Os dados levam em conta apenas as mortes de condutores ou garupas de motos em acidentes registrados em vias urbanas da capital paulista, ou seja, não entraram nesta estatística óbitos contabilizados em batidas em trechos urbanos de rodovias estaduais ou federais que cortam a cidade.
O CPTRAN não computou os números de 2020 por ter sido o primeiro ano da pandemia de Covid-19, quando houve uma queda comparada a anos anteriores da circulação de veículos não apenas em São Paulo, como em todo o país. Segundo os dados do InfoSiga, compilados pelo CPTRAN, as 374 mortes de ocupantes de motocicletas registradas ao longo de 2022 representam 46%, quase a metade de todos os 811 óbitos decorrentes de acidentes de trânsito em vias urbanas da cidade no período analisado. Muitas dessas mortes, sim, estão relacionadas ao principal fator de risco, que é a velocidade. A gente tem um aumento do uso da motocicleta, tivemos crescimento de 26% do emplacamento das motos nesse último período e, por consequência, muitas das motos, muitos motociclistas também estão trabalhando na parte de entrega, que quanto mais veloz ou quanto mais entrega, mais rendimento o motociclista vai ter. Então, a velocidade é o principal fator de risco. Quanto mais a pessoa se sujeita ou está vulnerável, principalmente ao fator velocidade, mais ele está exposto ao risco, e o que a gente tem visto é esse crescimento, principalmente na mortalidade dos motociclistas nesse período. E para diminuir esses números, o Comando de Policiamento de Trânsito tem realizado mega operações de fiscalização de motocicletas no centro da cidade. De acordo com o CPTRAN, na última ação foram realizadas 5 blitz em pontos simultâneos da região central da cidade. Foram mobilizados mais de 100 policiais militares e 66 viaturas do comando. O CPTRAN quer intensificar a fiscalização de motocicletas e dos seus ocupantes para garantir o cumprimento das normas relacionadas à segurança, evitar acidentes e preservar vidas no trânsito. E veja a seguir, o Ministério da Saúde começa a aplicar vacinas bivalentes contra a Covid em fevereiro. E ainda, irmãs gêmeas italianas celebram juntas 200 anos, 100 anos de história cada uma. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 46 minutos, pelo horário de Brasília. O Ministério da Saúde divulgou hoje um novo plano de vacinação contra a Covid para esse ano. A primeira etapa da campanha começa ainda em fevereiro. Pelo novo cronograma do Ministério da Saúde, a vacinação deste ano contra a Covid-19 com o imunizante bivalente da Pfizer começa em 27 de fevereiro. Esta é uma vacina atualizada em relação aos primeiros imunizantes contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e contra as subvariantes da Ômicron. A ideia é fazer o reforço com a bivalente para quem já tem pelo menos 2 doses, ou seja, quem só tomou uma dose vai ter que tomar ainda a segunda dose da primeira versão para estar apto a tomar a bivalente. A pasta anunciou que o reforço vai ser aplicado primeiramente nas pessoas mais expostas aos riscos da doença. Dessa forma, a primeira fase da vacinação inclui idosos com 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. E na fase 2, pessoas com idades entre 60 e 69 anos. Na terceira fase estão as gestantes e puérperas e na quarta fase os profissionais da saúde. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% da população-alvo. E o Ministério da Saúde anunciou hoje a transferência de 600 milhões de reais para estados e municípios realizarem mutirões de cirurgias eletivas, exames e consultas. O objetivo da medida é diminuir a fila do Sistema Único de Saúde, o SUS. A medida foi aprovada em reunião dos gestores do SUS, realizada entre o Ministério e secretários estaduais e municipais de saúde.
Os gestores locais do Sistema Único de Saúde deverão apresentar as suas demandas ao Ministério e os repasses serão feitos com base na população per capita do estado ou do município que acionar a pasta. O critério sobre como será esse acionamento deverá ser negociado pelos gestores. Os recursos estarão disponíveis até junho. A redução de filas para cirurgias e exames é uma das prioridades para os 100 primeiros dias de governo anunciadas pela ministra Nízia Trindade. Foi assinada uma portaria que regulamenta os novos procedimentos do INSS. Uma das principais mudanças é em relação à prova de vida dos segurados. Confira com a repórter Bruna de Jaime. Desde 1º de janeiro, a responsabilidade de comprovar se o beneficiário ainda está vivo é do próprio INSS, que tem aí o prazo de 10 meses desde a data de aniversário do titular. Caso o órgão não consiga fazer a comprovação, o segurado vai ganhar mais 2 meses para realizar a prova. E aí, nesse caso, o titular vai ser notificado pelo aplicativo Meu INSS, por telefone pela central 135 e pelos bancos para se identificar e informar o governo. Mesmo não sendo mais obrigatório para o beneficiário, a não ser depois do cruzamento de dados não revelar nada, a prova de vida pode continuar a ser feita pelo segurado. Basta ele seguir os procedimentos aí tradicionais, indo até uma agência bancária ou fazendo a atualização pelo aplicativo Meu INSS. Entre aposentadorias, pensão por morte e benefícios por invalidez, o órgão pretende confirmar mais de 117 mil beneficiários. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira, à medida que investidores digeriam a nova desaceleração do PIB dos Estados Unidos. Os dados, segundo analistas, ajudam a calibrar as apostas sobre os próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central americano. A moeda norte-americana caiu 0,08% e encerrou o dia cotada a R$ 5,07 na venda. E o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos registrou um crescimento de quase 3% no quarto trimestre de 2022. O resultado da primeira leitura foi divulgado hoje pelo Departamento do Comércio do país. O crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos superou as expectativas do mercado, que projetavam um resultado em torno de 2,6%. De acordo com o Departamento do Comércio americano, a alta do PIB no quarto semestre refletiu elevações no investimento em estoques provados, gastos do consumidor, gastos dos governos federais e estaduais, além de investimentos fixos não residenciais. Esses itens foram compensados parcialmente pelas reduções no investimento fixo residencial e nas exportações. Em todo o ano de 2022, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos registrou um crescimento de 2,1%, mas o avanço foi menor se comparado com o ano anterior, quando a elevação foi de 5,9%. Os dados são resultado da primeira leitura, que é baseada em informações incompletas e estão sujeitos a revisões. O balanço oficial será divulgado no dia 23 de fevereiro. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, um dia depois dos países ocidentais anunciarem o envio de tanques de guerra para a Ucrânia, ataques russos deixaram pelo menos 11 pessoas mortas e outras 11 feridas na guerra. Moscou denunciou que esta futura entrega de equipamentos significa um envolvimento direto do Ocidente no conflito e intensificou os combates em várias regiões de Donetsk. De acordo com o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia disparou mais de 50 mísseis contra o país nesta quinta. 47 deles foram destruídos. Depois de várias derrotas militares em meados do ano passado, o Kremlin mudou de rumo e começou a mirar infraestruturas energéticas da Ucrânia, como transformadores e usinas de energia. Desde então, os apagões se multiplicaram e deixaram milhões de civis sem água potável e calefação. Na quarta, a Alemanha autorizou que países enviem tanques do tipo Leopard 2 para a Ucrânia, que o governo considera fundamentais para derrotar o exército russo.
A Coreia do Norte ordenou um lockdown de 5 dias na capital Pyongyang, após ser registrado um aumento de casos de uma doença respiratória na região. Autoridades locais informaram que um período especial antiepidêmico foi estabelecido na capital, sem fazer menção à Covid-19 e sem especificar de qual doença se tratava. A ordem do governo é para que a população fique em casa e informe os hospitais por telefone sobre possíveis sintomas. 8 pessoas, 6 delas de nacionalidade chinesa, morreram em um navio cargueiro que naufragou na costa do Japão na noite de terça-feira. 13 pessoas foram encontradas, mas outras 9 seguem desaparecidas. A informação foi confirmada hoje pelo cônsul-geral da China no Japão. O Jin Tian, um cargueiro registrado em Hong Kong, enviou uma mensagem de socorro quando estava a cerca de 110 quilômetros a oeste do arquipélago desabitado das Ilhas Danjo, no sudoeste japonês. Vários navios e aviões militares do Japão e da Guarda Costeira japonesa, além de embarcações da Coreia do Sul e de outros barcos privados, foram enviados para resgatar os marinheiros. Até agora, 13 pessoas foram encontradas e 5 delas estão fora de perigo. A Guarda Costeira do Japão informou que 9 tripulantes ainda estão desaparecidos, sendo 4 da China e 5 de Myanmar. E olha só, as irmãs gêmeas italianas Francesca e Maria Ricciardi celebraram juntas 200 anos no começo dessa semana. É isso mesmo, se completar 100 anos já é uma conquista, as irmãs foram um passo além. Os parentes das gêmeas, incluindo os 50 netos e bisnetos, celebraram o centenário com um grande bolo de aniversário escrito 200. Francesca disse que não imaginava que elas viveriam tanto. É um presente do Senhor chegar a esta idade. Com a vida que tivemos, nunca poderíamos chegar aos 100 anos. Francesca e Maria sempre trabalharam nos campos como agricultoras e bordadeiras e nunca se mudaram de sua pequena aldeia no sudeste da Itália. O prefeito da cidade também foi homenageá-las. Que bacana, hein? Que bonitinhas. Aqui raro também, né, Com Ju? certeza. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Uma boa noite para você e até amanhã.